Olá! Hoje a nossa conversa é sobre um nome gigante do cinema, Ridley Scott. Oi. Ah, Ridley Scott. Um cineasta com uma carreira assim que atravessa décadas, né? E tantos gêneros diferentes. Exato. Muito produtivo e com aquele impacto visual que, nossa, marcou demais. A gente tem aqui algumas análises sobre ele. Isso. E a ideia é a gente explorar um pouco mais a fundo os elementos principais do trabalho dele, né? Vamos ver essa ética de trabalho famosa, o estilo visual que é inconfundível. Os temas que sempre voltam nos filmes dele e, claro, alguns filmes que são, assim, mais emblemáticos. Perfeito. Então, começando por algo que sempre mencionam, essa energia dele quase incansável, falam numa ética de trabalho sobre-humana. Pois é. Os textos descrevem ele como, tipo, uma fera. Não só pela quantidade de filmes, mas pela intensidade mesmo. É verdade. Imagina, com mais de 80 anos, lançar 2 filmes e ainda refazer um pedaço de um deles. Nossa, aquilo de todo o dinheiro do mundo, né? Exato. Refilmar em semanas para trocar um ator, isso mostra uma capacidade de decisão, de execução, que é muito rara. E parece que essa energia toda alimenta diretamente a escala dos filmes, o detalhe visual que a gente vê. Com certeza. É um controle quase que absoluto do processo todo. E por falar em visual, essa talvez seja a assinatura mais forte dele, né? Ele veio da publicidade, da direção de arte. Fundamental. Essa origem é chave para entender como ele cria mundos tão completos, tão imersivos. Como isso aparece nos filmes? Pensa na ficção científica lá do começo. Em Alien, por exemplo, ele usa o widescreen, que normalmente dá a sensação de espaço aberto, Sim. mas ele inverte isso para intensificar a claustrofobia dentro da nave Nostromo. É genial. Nossa, é verdade. E tem todo o design do Giger, aquela coisa meio orgânica, meio industrial. Perturbadora, né? Crucial para o horror do filme. E claro, a Sigourney Weaver como Ripley, um ícone, Totalmente. Redefiniu a protagonista feminina ali no gênero. sem dúvida. E logo depois vem Blade Runner. Aquilo, assim, definiu uma estética inteira, né? O cyberpunk no ar. Com certeza. Aquela Los Angeles chuvosa, decadente, cheia de neon, a fotografia do Jordan Cronenweth, a trilha do Vangelis. Criaram um futuro distópico tão palpável. A influência tá aí até hoje. Exato. E foi ali também que essa história de versão do diretor ganhou muita força, né? Sim, essa prática de mexer no filme depois, revisitar, virou meio que uma marca registrada dele. Levanta até questões, né? Qual é a versão definitiva? Pois é, mas essa atenção toda na construção de mundo não fica só na ficção científica. O material que a gente analisou mostra como ele leva isso para os épicos históricos também. Tipo Gladiador ou Reino dos Céus? Exatamente. Não é aquela história limpinha, sabe? É visceral, é suja, caótica. Você quase sente o peso da lama, do sangue. Essa abordagem mais pé no chão, mesmo nesses filmes grandiosos, parece ser uma constante. Sim. E nesses filmes históricos, ou mesmo em Os Duelistas, Falcão Negro em Perigo, a gente vê um fascínio pelo universo militar, pelo combate. Mas ele não fica só nisso, né? Tem Thelma e Louise, que é totalmente diferente. Um road movie feminista. Essa versatilidade é um ponto bem interessante que as fontes exploram. Descrevem ele quase como um artesão habilidoso, sabe? Um journeyman, que passeia por diferentes encomendas, diferentes gêneros. Um diretor versátil. Isso. Mas, por baixo dessa versatilidade toda, que parece bem pragmática, tem temas que ficam voltando, dão uma unidade para a obra dele. E quais seriam os principais, assim, segundo essas análises? Olha, tem uma exploração constante da ideia de criação, de humanidade. Isso fica muito claro nos androides de Alien, Blade Runner, Prometheus. Ah, sim, a questão do que é ser humano. Exato. Outro tema forte é a xenofobia, o medo do outro. Isso aparece em 1492, Reino dos Céus, até em Falcão Negro em Perigo. Interessante essa conexão. E claro, o conflito humano, né? Seja na batalha épica, seja no duelo pessoal. E não dá para esquecer das protagonistas femininas fortes, complexas. A Ripley, as mulheres de Thelma e Louise. Isso, é um traço bem marcante também.
Então, o retrato que está surgindo aqui é de um cineasta com uma ética de trabalho absurda, um mestre em criar mundos visuais que te puxam para dentro. Seja na ficção científica sombria de Alien e Blade Runner, Ou na recriação brutal da história em Gladiador, Reino dos Céus. um diretor que pula de gênero em gênero, mas que mantém um olhar consistente sobre certas questões humanas. E que frequentemente coloca mulheres fortes no centro da ação. É um conjunto bem rico, né? Muito. E isso nos deixa com uma pergunta interessante para pensar, que as fontes também levantam. Qual seria? Considerando essa prática dele de lançar várias versões dos filmes, né, as famosas versões do diretor, de Blade Runner, de Reino dos Céus, será que isso tipo quebra a ideia de uma obra definitiva? Boa pergunta. Ou será que, pelo contrário, o jeito como ele sempre volta nesses temas criação, humanidade, conflito em tantos gêneros e cenários diferentes, acaba mostrando uma visão de autor até que bem coesa por trás daquela fachada de diretor versátil pragmático? Fica aí a reflexão, então. Uma ótima questão para a gente continuar pensando sobre a obra do Ridley Scott.